Em todo este processo, ainda do score que estamos aqui a falar, o que é que te custou mais? Foi perderes dinheiro, perderes tempo ou sentires que estavam a desrespeitar o teu carro? Como é que um carro teu, não é? E tu que tens tanta experiência, só para refazer travões e ficou lá preso e travado durante 2 anos, isso é não uma 3 anos até, 3 Foi anos. 3? Copiloto, um podcast da Road Panda 92. Então, aqui está mais um projeto dentro do ecossistema Road Panda 92. Como sabem, eu criei aqui uma página e um projeto chamado o Garage, em que tinha como objetivo juntar pessoas que tinham projetos inacabados ou carros já prontos para vender e que queriam encontrar outras pessoas que pegassem nesses carros ou que simplesmente quisessem comprar carros clássicos, mas rapidamente percebi que este trabalho e todo este projeto era algo que ficava um bocadinho coxo. Era algo que podia ser copiado e como foi, facilmente. E então aqui comecei também a perceber com as conversas que tive com as pessoas que têm estes projetos inacabados, que havia aqui muita coisa por trás dentro do mundo dos carros clássicos que nós se calhar não conhecemos e que era importante conhecer coisas boas, coisas menos boas, pessoas sérias, pessoas menos sérias, e até que cheguei aqui à conversa aqui com o meu amigo Israel, que tem aqui uma história que quero partilhar com vocês, que acho que será muito importante aqui para o mundo dos clássicos, porque há muita coisa que acontece e que nós não nos apercebemos e que nós achamos que é normal e não é. E, portanto, esta é a minha missão também, de alerta, também de alguma forma, a explicar como é que será feito um bom processo de restauro e tentar, de alguma forma, ajudar, porque acredito que este também é um papel meu e de quem está neste mundo, tentar ajudar a quem tem este amor também pelos carros, a que consiga fazer aqui um bom trabalho e que no final não fiquem tristes por terem comprado um carro, que depois esse carro não fique bem restaurado, que seja um projeto inacabado e que no fim vá para abate. Portanto, o que nós queremos é estes carros na estrada, não é? Exatamente, Rui, e muito bem, eu acho que fizeste uma introdução imensa. Realmente isso, eu acho que todos nós que gostamos de clássicos, falamos do que é bom nos clássicos, dos passeios, das aventuras, do que corre bem, mas ninguém fala realmente do que corre mal, exatamente, não é? E é bem mais importante, e eu acho que é bem mais importante falarmos do que corre mal, do que o que corre bem, porque isso realmente é o resumo da utilização de um clássico. Nós, quando temos um clássico, não é o carro do dia-a-dia, é um carro para nós sairmos de casa, de sorrisos orelha a orelha, não é? E desfrutarmos. Infelizmente, o processo de reconstrução de um clássico, quer dizer, obviamente podemos comprar um carro já restaurado ou um carro em excelente estado e que realmente exatamente não necessite de restauro. Mas eu atrevo-me a dizer que 90% dos carros clássicos que hoje vemos nas nossas estradas foram restaurados, não é? Foram recuperados mais ou menos profundamente, não é? Temos restauros que é os chamados de A a Z e temos outros restauros que realmente... Se vai fazendo, não é? Vai-se fazendo e faz-se com relativa facilidade. Antes de tudo, explica-nos e apresenta-te aqui à malta. Muito bem. Quem és tu? Eu acho... Quem é estas pois taças é, por acaso eu não estava previsto, mas como encontramos as taças, estavam aqui à nossa beira, eu coloquei. Até se repararem tudo isto, foi tudo improvisado. Não, exatamente. Bancos e tudo. Jantes ao Z, não é? Jantes ao Z, exatamente. Mas pneus é exatamente pneus de competição, por acaso, um Fórmula. Eu, por acaso, os pneus que uso de competição, os pneus de competição são caríssimos, portanto, eu compro os Fórmulas e estes são os trás. Os trás eu não os uso, neste caso estão a ser usados para banco, não? Os da frente estão no meu carro, curiosamente está ali. Mais improvisado não podia ser. Não podia ser, de forma nenhuma, mas isto também é a piada da coisa, exatamente, porque o mundo dos clássicos é o mundo do improviso também. Tal como nós fizemos agora. Exatamente, nós temos que improvisar diversas vezes. Pronto, todas as formas, e respondendo à tua pergunta, o meu nome é Israel Pontes, eu tenho 48 anos, sou engenheiro civil, não tenho nada a ver com automóveis. De todas as formas, a minha grande paixão sempre foi os automóveis clássicos. A minha família materna é de Vila do Conde, portanto, eu desde que conheço vejo as provas de Vila do Conde. Okay. E até há uma história gira, eu quando era pequenino via o troféu 320S, sim. Quer dizer, pequenino, já não era assim agora pequenino, já tinha alguma percepção dos automóveis. Já percebi porque gostas dos BMW. É, dos BMW, exatamente, é mesmo por aí. E eu dizia à minha mãe e ao meu pai, quando for grande vou ter um carro deste, e eles riam, e hoje tenho, está ali atrás, por acaso está ali aqui, não se apanha. Por acaso encontrei um carro teu que não sabia, que também é um BM, não é? Sim, exatamente. Eu tenho vários 320S, eu realmente sou um amante dos E30s, mas eu francamente sou um amante de todos os carros clássicos, eu não consigo. Obviamente que BMWs é uma marca que me diz muito, eu trabalhei muito em BMWs, já restaurei dezenas de BMWs, na altura em que também era fácil e barato restaurar BMWs, hoje em dia, por exemplo, o Z30 está um bocado proibitivo, mas pronto, eu também retomando aqui um bocadinho atrás, portanto,
Eu sempre tive uma paixão muito grande e consegui, de alguma forma, na minha vida, tornar o meu hobby também uma fonte de receita. Portanto, eu em 2014, 2015 comecei a correr no Campeonato Nacional de Velocidade. Inicialmente corri até nos Fiatunos, no Felpo 1, depois passei para o Felpo 2 e tive resultados interessantes. Lembro-me, por exemplo, do 5º lugar que consegui no Porto, foi um lugar excepcional. Pronto, e depois passei naturalmente para os clássicos, que é a minha grande paixão. Como é que um carro teu, não é? E tu que tens tanta experiência, só para refazer travões e ficou lá preso e travado durante 2 anos. Isso é uma coisa. 3 anos até, 3 Foi anos. 3? Repara, isto acontece a toda a gente, não é? Aliás, eu sou um claro exemplo disso. Exatamente. É verdade. Lá está, e aqui é que é o importante dizer às pessoas e também agradeço-te por esta tua disponibilidade. Nós, se calhar, vamos protelando e achamos que é só mais um mês, e depois vamos somar, e foram 2 e foram 3 anos. É verdade. E até mesmo uma pessoa como tu, experiente, não é? Deixamos-nos levar, não é? Ora bem, nós deixamos de levar porque, olha, pronto, é assim, para começar, realmente este caso em particular estava longe de mim, portanto, eu vou resumir assim rapidamente. Eu, por acaso, tenho 2 filhos pequeninos, o Tomás e a Sofia, e dei a cada um deles um Ford Escort MK1, pronto. Podem me achar maluco, mas eu achei que faria algum sentido. Aliás, o do Tomás está ali atrás, a olhar para nós, a assistir à entrevista. Os meus pais, quando namoravam, tiveram... Tinham um Escort, pronto. E foram felizes, de certeza, no Escort, que é um carro delicioso. Pronto, eu realmente comprei um, e o do Tomás é verde. Aliás, também tem uma coisa gira, já agora não eu fui pagar uma Scoot e a senhora pôs-se a mandar vir comigo, porque queria que o meu filho assinasse e ele não sabia assinar, não é? Pronto, mas realmente os carros, mesmo os clássicos, nós podemos comprá-los e pôr em nome dos nossos filhos. Okay. Pronto, se nós acharmos que isso é um legado que a gente possa deixar, eu acho que faz todo sentido. Tenho amigos meus e até, aproveitando esta ocasião... Mas não sabia. Podemos, obviamente, se a criança, à nascença, tem logo o CC e tem contribuinte. Portanto, se alguém realmente achar que aquilo é um bem que se deve perpetuar na família, eu acho muito bem colocarmos em nome do nosso filho, que pode ter 1, 2, 3 anos, seja o que for. Pronto. Portanto, é o que eu digo, aproveitando, se as pessoas equacionarem isso, acho que é giro, é um legado. Eu também deixei esse legado, uma tentativa clara de lhes deixar ficar alguma coisa que lhes lembrasse eternamente o pai, ou não, porque os meus filhos agora têm 6 e 8 anos, mas acredito que quando tiver 18 o carro em si possa valer alguma coisa, eles possam vendê-lo e comprar um carro citadino, um carro dia-a-dia, espero que não o façam, como é óbvio, não é? Pronto. Ficas com o carro com isto e não levas mais nada. Exatamente, pronto. Mas realmente eu tive o cuidado, então já tinha o do Tomás e comprei um que me apareceu na internet exatamente igual. Curiosamente, um é um verde metalizado e o outro era British Racing Green, que é uma cor giríssima. Sim. Pronto, e eu comprei-o ali na zona de Setúbal. E o carro estava de tal maneira bom, o carro estava impecável, o carro tinha estado parado imenso tempo, eu entrei no carro, pus-lo a trabalhar, estava imaculado, pintura, pneus, estava tudo porreirinho. Claro que os pneus já tinham alguns anos e tal, mas o carro estava realmente muito bom. A única coisa que não funcionava era os travões. O que é normal, porque um carro clássico, ao fim de algum tempo, a parte dos travões é das primeiras a ceder, é super normal. Curiosamente, era um problema que já acompanhava o carro, porque o carro lá dentro tinha tubos flexíveis, pastilhas, maxilas, portanto, o antigo dono já sabia que aquilo não estava bom e tinha tudo dentro do carro. Pronto. E eu cometi, agora, acho uma imprudência, na altura pareceu-me uma situação perfeitamente normal. Contactei um indivíduo lá de baixo de Lisboa que tinha uma oficina lá e que eu conhecia das corridas e era tão próximo do sítio onde eu comprei o carro que fez-me na altura algum sentido que ele me desse uma revisão nos travões e eu depois ia de comboio para baixo e vinha andar com o carro, porque o carro estava imaculado. Pronto, começou uma odisseia aí, ele na altura aceitou, obviamente, o carro foi para lá, um carro para rever travões, e eu aqui nas minhas oficinas já revi travões várias vezes, um dia ou dois que seja, às vezes ter que tirar uma peça ou mandar vir nos rodantes, uma coisa qualquer. Mas pronto, é um trabalho para 2, 3 dias. E foi-se passando. Os 2, 3 dias passaram a 2, 3 meses, depois os 2, 3 meses passaram a 5 ou 6. Inicialmente foi-me dito que tinham partido um sangrador, que é uma coisa que pode acontecer numa pinça de um carro clássico, é perfeitamente viável. Depois a pinça foi para o torneiro, depois do torneiro perdeu-se a pinça, depois apareceu a pinça. Quando é que foi ali o trigger, ou como é que começaste a perceber que já era tempo para mais? Não, assim, mais do que 2, 3 dias era tempo a mais. Pronto, eu, por uma questão de cortesia, e sei que às vezes as oficinas estão mais ocupadas, pronto, eu disse, vou deixar isto rolar. Depois comecei a perceber que estava a haver aqui uma infinidade de situações, que nós temos que, logo à partida, aquilo tem que nos despertar para algo que não está bem. Pronto, obviamente uma pessoa se percebe um bocadinho da área, e eu percebendo, sabia que aquilo era um trabalho para 1, 2 dias no máximo, e se demorou 6 meses, alguma coisa não estava bem. Pronto.
Mas realmente depois começou a descambar, obviamente, não é? Depois a pinça desapareceu, depois voltou a aparecer, depois não arranjava os O-rings da bomba, porque ia-se recuperar a bomba original que estava boa, só os O-rings é que estavam um bocadinho gastos. Depois falou-me mais em tempos, passou... Quer dizer, isto parece que não, mas rapidamente passa um ano e meio, pronto, foi o que aconteceu. E ainda por cima estás longe também. Estava longe. E eu confesso que ainda foi pior, porque eu cheguei a ir a Lisboa, não propositadamente, mas cheguei lá e ia à oficina, e quando cheguei à oficina já não estava lá. Portanto, o indivíduo tinha mudado para outra oficina, e eu, fiquei sem saber, ainda liguei a uns amigos também das corridas e tal, pronto. A verdade é que ao fim de quase 2 anos, vim saber por um outro amigo, que é um amigo nosso em comum, que o meu carro estava à venda, que eu não queria vender, não é? Pois, aliás, era para a minha filha. Sim. E o carro estava à venda. Mas agora, acho que isto é importante, não é? Ou seja, tu puseste um carro para arranjar travões, com o objetivo só de um carro que estava praticamente pronto a andar, recuperar travões, demora tempo a mais e de repente o teu carro está posto à venda sem documentos, certo? Sem documentos para as corridas. Para as corridas, não é? Score MK1, um carro apetecível, sim, ou seja, exatamente. como é que isto é possível, não é? Ou seja, isto é quase levado ao extremo, não é? Ou seja, um carro que tu tens, que é teu, não é? Que ficaste 2 anos sem ele e de repente o teu carro está à venda. Como é que isto é possível? É só querer que as pessoas... Não, isto é possível. E a certeza que quem nos está a ver... Eu só quero que as pessoas percebam que isto é possível, não é? Porque há projetos que se calhar vocês pensam que até está nas oficinas e que está, agora é mais uma coisa, mas o vosso carro se calhar já está vendido. Já está vendido às peças, é verdade. Pronto, realmente o mundo dos clássicos, há muito poucas oficinas que se dediquem apenas e só ao restauro de clássicos. E quem se dedica apenas e só, obviamente que se cobra por isso, não é? Temos algumas empresas, como a Good Old Times, aqui no Porto, por exemplo, é uma empresa excepcional, mas qualquer carro custa 50, 60, 70 mil euros a restaurar, mas realmente aquilo é um processo, há um caderno de encargos, há uma infinidade de soluções que são equacionadas, os pagamentos depois são faseados, basicamente há um contrato que é elaborado entre o prestador de serviço, a oficina, e o proprietário. Mas eu confesso e desafio qualquer uma das pessoas que nos está a ver que já restauraram um carro, ninguém celebrou um contrato, não é? Ou dificilmente alguém faz um contrato de restauro de uma viatura. Portanto, desde o primeiro dia que nós deixamos lá o carro, nós estamos sujeitos. Pode haver um incêndio na garagem e o carro desaparece, exatamente, não é? E ficamos sem ele. O grande problema é que grande parte das oficinas que faz restauro utiliza os restauros para ocupar tempos mortos. Pronto. E depois há pessoas que o assumem desde o primeiro dia, outros que não. Mas aqui há uma grande diferença, não é? E nós os dois até já falámos sobre isso, que é aqui as oficinas que são oficinas do dia-a-dia e que também aceitam restauros, não é? Exatamente. E é isso que tu dizes, não é? Se calhar eles aproveitam os tempos mortos, até para justificar a faturação e isso tudo, sim. E vou fazendo, e depois vou fazer não sei o quê. As que tu, e falaste bem, as que são dedicadas a restauro, isso se calhar fazem-nas bem, mas acreditas aqui que nem todas as oficinas deviam aceitar restauros? Não, deviam ser, se calhar, mais sérios e dizer, não fazemos, completamente. Não é? Isso aí eu acho que parte muito, obviamente, do dono da oficina. Infelizmente, muitas das oficinas, eu conheço centenas de oficinas aqui no Distrito do Porto, e quer dizer, a nível nacional, também como corri muitos anos de automóvel, conheço amigos, tenho amigos com oficinas, e realmente eu acho que havia de haver o bom senso de muitos proprietários de oficinas, quando lhe chega lá um carro para restaurar, dizer, olha, meu amigo, gostava muito de eu poder ajudar, mas não posso. Porque as pessoas têm que ter conhecimento das suas próprias limitações. Mas há aqui uma outra questão, e tu sabes, eu lancei este tema e escrevi um artigo até no meu portal relativamente a esta temática que estamos aqui os dois a falar. Houve muitas pessoas que vieram comentar e muitas delas disseram que a culpa até é do próprio proprietário, não é? Porque às vezes o proprietário vai atrás do barato, não é? E às vezes até pressiona a própria oficina, fico lá. É verdade. E eu às vezes até sinto que até se coloca numa posição quase de inferioridade face ao mecânico que parece estar a fazer um favor em deixar lá o carro, não é? Perfeitamente de acordo. Não é? É verdade. E depois estas situações acontecem, não é? Pronto, exatamente, é assim, nós temos que perceber que é assim, o restauro de um carro clássico custa dinheiro. Muitas vezes o valor do restauro é superior ao valor comercial do próprio carro. Eu costumo dizer que o único carro onde podemos gastar dinheiro a rodos é os que têm valor sentimental, que era do nosso pai, do nosso avô. Exatamente, concordo. Quer dizer, se vamos restaurar um Mini 1000, quer dizer, se gastarmos 5 ou 6 ou 7 mil euros, aquilo no fim vai valer 4 ou 5, não é? Quer dizer, não faz grande sentido. Então há uma tentativa clara e óbvia, não é? De as pessoas, os proprietários, conseguirem espaços que lhes pratiquem os preços mais convidativos e que não se importem de ir fazendo aquilo e que o proprietário também não se importe de ir vendo os trabalhos a sucederem. A verdade é que eu conheço, eu vou dizer dezenas, mas poderia dizer centenas de casos,
de pessoas que optam realmente por esses pescateiros, esses patos bravos, nós na engenharia civil chamamos patos bravos, esses patos bravos para lhes fazer os trabalhos. E ao fim de 1 ano, 2 ou 3, vão buscar os carros completamente desmontados e muitos deles às vezes já a faltar peças e muito piores do que quando entraram, e depois acabam esses projetos das duas uma, ou realmente não sente abate, vão para fazer latas de salsicha, ou vão realmente para uma outra empresa que dê outro tipo de seguimento. Sim. A verdade é que muitos desses carros, e eu quando digo muitos, eu acredito que, portanto, esses carros que ficam ali no limbo, não é? Pelo menos metade deles acaba em centros de abate. Não é à toa que nós vamos a um Metais Jaime Dias ou caramba e vemos lá carros fantásticos, todos desmontados, todos oxidados, com o material todo lá dentro, não é? Porque isso é a realidade, foi a realidade de alguém que encontrou alguém que na altura aceitou fazer aquele projeto. Obviamente é tudo verbal, nunca se formaliza, isso era uma coisa importante. Devíamos formalizar um contrato, uma prestação de serviço, porque depois eu vou falar também um bocadinho da moldura penal. Havíamos formalizar um contrato de restauro, isso sim faria sentido, com timings, obviamente, não é? Claro. Olha, quando é que isto vai acabar? Não sei, vamos ver. Não pode ser, não é? Nós temos que criar pelo menos um início, um meio e um fim, pronto, podemos fasear aquilo. E achas que é importante, isto também para dar aqui sugestões, não é? Não sou ninguém. Achas que é importante, por exemplo, tens um BMW, ir a uma oficina que seja especialista em BMs, até por causa de saber onde procurar as peças, onde saber mexer por exemplo, porque agora estou com um problema com um Volvo, e fomos ver, e se calhar no Volvo, se eu tivesse ido àquela oficina específica, eles sabem trabalhar com aqueles motores, não é? Claro. E fomos ver e foi uma biscatagem, um fez uma coisa, outro fez outra e o motor rebentou, não é? Mas, lá está. Um especialista, se calhar, sabe mexer naquele carro, sabe trabalhar aquele carro, sabe ir buscar as peças no sítio certo. Achas que isso é importante? Ou... Isso não é importante, isso é fulcral. Obviamente que eu, por exemplo, confesso que 90% dos carros que restauro são BMWs e Datsuns. Pronto. Okay. Porquê? Porque eu estou altamente à vontade, eu e a equipa que tenho. Eu confesso que ainda há pouco tempo fui a uma oficina aqui da zona, eu nem vou dizer a oficina que é, mas será das melhores oficinas regionais ou distritais. Fui lá porque me chamaram a ver se eu ajudava a considerar uma data de parafusos que tinham sobrado de um restauro, pronto. Já agora o carro era um M3 E30, pronto, e eu realmente cheguei lá e eles entregaram uma caixa e eu disse, olha, estas duas pecinhas é de trás do quadrante, este parafuso é do cinto de segurança, estas capinhas gasta nas corrediças, ou seja, eu conheço de A a Z, eu já fiz 10 carros daqueles de A a Z, e eu mando os encargos para parafusos todos, por exemplo, e no fim pôs-os no chão e sei de onde é que são todos os parafusos. Ou seja, isto é difícil para um leigo, alguém que não perceba nada do métier, não é? Portanto, em todo este processo, ainda do score que estamos aqui a falar, o que é que te custou mais? Foi perderes dinheiro, perderes tempo ou sentires que estavam a desrespeitar o teu carro? Não, sim, realmente é uma falta. E nem é o meu carro, é assim, isto acho que as pessoas entendem e quem tem filhos. Isto para começar é muito mau, porque isto foi algo que eu comprei para a minha filha, que na altura tinha 3 anos. Portanto, por si só, quer dizer, nós quando os nossos filhos é o centro do nosso universo, não é? Portanto, nós quando compramos alguma coisa para eles, esperamos que eles realmente a recebam na devida altura ou em que altura da vida for. E realmente eu fiquei muito chateado quando percebi que me tinha metido com o vigarista, como é óbvio, não é? E a partir do momento em que realmente eu começo a saber que o carro está à venda, não é? Pronto, eu já agora aproveito e falo um bocadinho então desta situação que é a moldura penal, basicamente. Sim, que é outra tiveste situação... ajuda do ACP, certo? Sim. Depois, agora, recentemente, o processo está a ser conduzido, pronto, com a ajuda deles. Até porque é importante, isto é um outro tema que também ia falar aqui mais à frente, mas falo já, que é, neste mundo dos clássicos nós vemos que cada vez mais há os encontros informais, há os passeios, mas se calhar falta aqui, e eu tenho tido ajuda de algumas pessoas e amigos que tenho neste mundo também, não é? E alguns deles que organizam estes passeios, estas coisas todas, mas se calhar em vez de pensarem só na parte lúdica, também se calhar as associações também deviam ajudar e dar a conhecer estes serviços. Eu sei que há algumas que têm, como a ACP, não é? Fazem, sim. E há algumas que têm estes serviços, mas se calhar dar mais a conhecer isso, porque se calhar muitas vezes, se calhar, tal como tu, em algum momento sentiste sozinho neste processo, não é? Sim, eu francamente não me senti sozinho, porque quer dizer, é o meu métier, obviamente que eu sabia como é que havia de... Um leigo, não é? Sim, um leigo fica mais complicado, obviamente tem que ir a um advogado civil e explicar-lhe a situação e tentar resolver, pronto. O que acontece aqui é que é assim, eu também acabei por fazer isso, não é? A determinada altura, sabendo que o meu carro estava a ser negociado, não é? Sem a minha autorização,
Fui à polícia e apresentei uma queixa. E a queixa que uma pessoa pode apresentar é apenas e só por abuso de confiança. Portanto, basicamente, eu não tinha nada, não tinha contrato, senão seria um vício ao contrato, não era o caso. E é o que eu digo, ninguém faz contratos, portanto, o que a gente pode considerar a nível legal é abuso de confiança. O abuso de confiança tem uma moldura penal, francamente, não tem qualquer relevância, não é? Portanto, as consequências realmente para a oficina, e por aí eles também perpetuarem estes crimes, não é? Sabem que a moldura penal e a chatice que eles vão ter não é nada de especial. Claro que depois ficam muito chateados quando a polícia vai lá e tal, pronto, que foi o que aconteceu, depois o indivíduo ficou muito chateado quando foi lá a polícia, e quando eu fui lá com a polícia buscar o carro também, como é óbvio, não é? Porque isso depois é um direito que nos assiste. Nós, como proprietários, podemos chegar à oficina onde está o nosso carro às vezes desaparece, a gente não sabe onde é que ele está, mas um proprietário tem o direito e o dever de, quando quiser, ir lá ver o carro. Se nos for negado realmente, no caso, vermos o carro e ver o estado em que se encontram os trabalhos, nós podemos chamar a polícia, foi o que eu fiz, não é? Chamei a polícia esteve lá a autoridade, obrigou o proprietário, que já tinha o carro escondido, já devia estar preparado para enviá-lo para algum país de terceiro mundo, e obrigou realmente, e sendo eu o proprietário, obrigou a mostrar o carro. Bom, isso é uma das coisas que eu gostaria que os proprietários que estejam nesta situação tenham essa certeza, que é um direito que lhes assiste. Portanto, se eles quiserem, já não vem o carro há 2 ou 3 anos, convém ir lá e pedir para ver o carro, e é um direito que eles têm, e, portanto, têm que consumar esse dever. Isso é uma situação... Mas imagina, não havendo um contrato, alguém da oficina dizer, mas o carro nunca aqui teve. Pode acontecer. Não, é assim, eu por acaso, tinha o recibo do transporte para lá e nada mais do que isso, não é? Eu chamei um pronto-socorro para mandar para lá e sei que o senhor naquele dia deixou lá ficar. Mas é o que eu digo. Mas podem dizer que não tem, podem não havendo um contrato, não havendo nada, claro, não, nunca vi esse carro. Exatamente, isto é assim. Então se calhar aqui, por exemplo, um conselheiro, deixam lá um carro, tiram umas fotos, assinam um papel qualquer, uma coisa qualquer. Sim, o que eu acho é que tem que ser, francamente, e é o que eu tenho feito, atenção, neste momento eu não é que tenha muitos, mas vou ao restaurante de um ou outro carro para clientes e realmente eu próprio quero que seja feito um contrato. Um contrato, é um contrato bilateral, não é? Quer dizer, que tem direitos e deveres. Claro. Inclusive, o que eu normalmente faço, e por um restauro ser uma coisa bastante cara, nós dividimos em especialidades, por exemplo, chaparia, e ao fim da chaparia estar concluída, há o pagamento das horas de chaparia. Depois vai para a pintura, são X horas de pintura, ou uma pintura, ou o que seja, paga a pintura. Depois a montagem, portanto, eu acho que assim, para começar, é mais fácil também para a empresa que está a prestar o serviço, porque o restauro de um carro clássico pode demorar 1 ano ou 2, sejamos francos, pode acontecer. Pode, claro. Pronto, um carro que é todo restaurado e que vai ao parafuso... Pode faltar uma peça e só a peça demorar... Sim, eventualmente, mas a gente, de todas as formas, enquanto espera pela peça, a detecção da falta da peça tem que ser feita no início, não é? Claro. Nós temos que estar, e hoje em dia, quer dizer, a informação é fácil, não é? Eu vou ao eBay, encontro qualquer coisa num canto qualquer do mundo e passado uma semana está cá, pronto, portanto, também não é por aí. Agora, isto obedece realmente a um método. Realmente, a primeira situação mais importante, e ainda com o carro montado, é notar o que é que faz falta ao carro. Porque há coisas que são dificílimas de arranjar. Se um carro japonês, por exemplo, um farolinho, uma coisa qualquer, pode ser difícil de arranjar. Tu não achas que mesmo o Estado, a dinâmica social, nos quer afastar deste gosto pelos carros clássicos? Porque imagina, achas que os nossos filhos vão ter as mesmas sensações que nós tivemos? Porque eu sou capaz de reconhecer um carro pelo cheiro, não é? Sim. Pelo bater da porta, Sim, pelo trabalhar.